Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos falar sobre, acho que é um dos textos da oração do Pai Nosso, que é muito citado, que é o versículo 11, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que diz: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje." Sabe, quando estava preparando essa parte da oração do Pai Nosso, eu falei assim, essa talvez seja a mais fácil, a parte mais fácil, né, de nós falarmos para os irmãos. Mas aí então a gente se depara que não é tão fácil assim, porque muitas vezes a gente vai tendo uma ideia e essa ideia vai sendo repassada de certa forma, até se cristaliza essa ideia, mas aí então a gente vai perceber que existe uma outra interpretação, uma outra forma de ver. Então, o que eu gostaria então nessa nossa aula de hoje é trazer realmente talvez uma nova visão para nós sobre esta parte da oração, sobre o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, por quê? Porque realmente em algumas traduções nós temos aí, né, o pão cotidiano, o pão diário para nós, mas quando foi feito para uma tradução para o latim, Jerônimo, que foi um desses homens que fez a tradução, isso no século V, então perceba isso, século V da era cristã, ele, quando chega a essa parte, ele coloca então que seria um tipo de pão que seria mais do que simplesmente um pão para matar a fome física. É um pão muito mais que poderia ir além do pão material, do pão físico, daquele pão simplesmente, né, nós temos aí o pão cotidiano. Por que ele chega a essa conclusão? E muitos outros autores, quando vai se falar sobre essa expressão, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque essa expressão no grego, que é uma palavra composta, epiósios, ela traz para nós realmente uma certa dúvida ou questionamento, porque esta palavra ela aparece talvez acho que uma vez ou no máximo duas vezes na Bíblia. Parece que é uma vez só que aparece essa palavra, que é todos os dias, né? Então seria assim o pão para a nossa necessidade, o pão que basta para cada dia, né? Então a palavra epi porque é uma palavra composta, epiosos, epi aqui seria em direção ou sobre, e a ideia aqui dessa palavra todos os dias, ela acaba oscilando, porque será que é uma ideia do ser ou do vir? Que esse pão virá ou esse pão será o alimento cotidiano? Tá? Então, se nós considerarmos como ser, né, então nós poderíamos interpretar essa frase aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né, poderíamos realmente entender como o pão para o nosso ser físico, para o nosso corpo, para nós continuarmos a ser, continuarmos a existir. Um pão para nos manter vivos, um pão para as nossas necessidades diárias. É interessante que uma outra palavra estava num papiro, e esse papiro ele acabou se perdendo, mas depois, em 1998, isso em 1900
1950, 60, esse papiro havia desaparecido, e então ele reaparece em 1998. Nesse papiro tem essa palavra epiósios, e esse papiro não é um papiro com textos bíblicos, com ideias bíblicas, mas é um papiro onde essa palavra aparece. É a única vez que eles encontram essa palavra em papiros, que era feita uma lista, como se fosse uma lista de supermercado, onde se encontrava essa ideia de que realmente o pão nosso significaria realmente um alimento, algo que poderia simplesmente nos satisfazer. Mas se nós também interpretarmos esta palavra epiósios de uma outra forma, nós podemos entender como sendo um pão para o nosso ser essencial. É isso que Jerônimo, né, na tradução da Vulgata, ele apresenta. Um pão supersubstancial, um pão que é real, que é essencial para as nossas vidas. Um pão que seria o pão espiritual para a nossa nutrição e crescimento espiritual. Então perceba assim, não é tão fácil, né, nós dizermos que aqui se trata apenas do pão físico, ou isso se trata apenas do pão espiritual. Mas eu creio que se nós utilizarmos alguns textos bíblicos, nós poderemos entender. Principalmente quando diz assim, que Jesus, ele é o pão da vida. Então, nós passamos a entender que quando nós estamos pedindo o pão cotidiano, sim, podemos pedir o pão físico, o pão material, o pão que vai nutrir o nosso corpo, vai nos dar realmente uma nutrição para continuarmos a nossa caminhada da vida. Mas também nós entendemos que estamos pedindo a presença diária de Jesus conosco para alimentar o nosso espírito. Porque muitas vezes a nossa fome não é de pão, não é de sede de água, como diz a própria Escritura, mas é de ouvirmos a palavra de Deus. E Jesus, ele é a palavra viva de Deus. Então, nós temos necessidade de estarmos ouvindo esta palavra, de estarmos interagindo com esta palavra. Então, se considerarmos essa primeira parte da palavra epioses, a parte epi, no sentido de perto, nossa oração seria pelas necessidades básicas da vida. Mas se nós entendemos ela num outro contexto, nós entenderemos que ela traz para nós uma nova dimensão realmente do que é este pão para o nosso dia a dia. Também Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como alguns textos apresentam, ele fala assim que este pão cotidiano teria uma relação com o pão da ceia, porque no pão da Santa Ceia nós estamos ali celebrando a morte e ressurreição de Jesus, que o corpo de Jesus pagou o preço por nós lá na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Então, nós entendemos que nós temos nesse texto que pedir o alimento sim para a nossa vida, mas nós temos que pedir também alimento para o nosso espírito. O próprio Jesus, quando tentado pelo inimigo, no texto ali de Mateus capítulo 4, o inimigo fala, olha, se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Então, duas coisas nós destacamos nesse texto de Mateus capítulo 4, logo os primeiros versículos. Primeira coisa, o inimigo queria que Jesus provasse ser filho de Deus. E para provar, então, aconteceria algo sobrenatural, milagroso. Mas lá no final do capítulo 3 de Mateus, nós lemos que o Pai Celestial, naquele momento ali, que é descrito no texto, diz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Deus declara que Jesus é o filho amado em quem ele tem grande alegria. Então, ele não precisava provar nada para o inimigo. E aí, então, a segunda parte é transforma pedras em pães. Então, Jesus, ele fala assim, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então, Jesus está fazendo uma referência que ele ouviu do Pai Celestial, que ele é amado e que ele produz alegria ao coração do Pai. Então, essa palavra alimentou Jesus. Então, não só de pão viverá o homem, não só do pão físico. Embora Jesus tivesse fome, embora Jesus tivesse sede, ele coloca ali, ele tem um alimento para a sua alma, para o seu espírito. Então, diante das situações adversas, nós temos que aprender, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, para isso, eu preciso conhecer essas palavras que procedem da boca de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus como um alimento para a minha vida. Então, não é simplesmente, nós entendemos aqui, pedir que o pão cotidiano nos seja dado, Senhor, eu tenho fome, ou seja, satisfazer uma necessidade visceral, uma necessidade do nosso físico apenas. Nós entendemos que nós, neste texto aqui, segundo João, né, o Evangelho de João, no capítulo 6, depois você pode ler, do 48 ao 59, mas nós cremos que ao orarmos e pedirmos, Senhor, dá-nos o pão cotidiano, ou seja, que possamos perceber a presença de Cristo, possamos perceber, porque a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus afirmando, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ao orar o Pai Nosso, eu estou realmente acreditando que Jesus está comigo todos os dias e que Ele vai me ajudar, não só no meu físico, não só no meu espiritual, mas vai me ajudar como uma pessoa integral. Quando no texto de João, que eu cito aqui, capítulo 6, do 48 a 59, há uma expressão de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Ou seja, daquela vida plena, daquela vida abundante, da salvação, da alegria, da paz, do perdão. Quer dizer, é tudo que compõe uma vida segundo o coração de Deus. Então, ao pedirmos, Senhor, seja-nos dado o pão cotidiano, há muito mais do que um pão. Você acha que Deus se limitaria a dar um pão apenas para nós? Deus é um bom Pai. E Ele é o Pai nosso, Ele é o Pai que está nos céus. Então, Ele sempre vai nos dar realmente aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso viver, quer seja espiritual, quer seja físico. Porque quando nós entendemos esta oração do Pai Nosso, uma das coisas que é desconstruído em nós é esta ideia de sagrado e profano. Por isso, quando Paulo fala em Coríntios ali, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Então, ao pedirmos que o pão nosso de cada dia seja nos dado, que nós queremos comer deste pão, então quer comais, quer bebais, isso é para a glória de Deus. Então, esse pedido está em relação a que nós desejamos glorificar o nome de Deus. Então, o pão nosso de cada dia. Cremos que Deus é o nosso provedor. Quando eu oro e peço, Senhor, traga o pão nosso de cada dia, tanto espiritual quanto físico, eu estou acreditando que Deus é um Deus provedor. Eu não estou confiando nas minhas economias, embora você possa ter as suas economias, não somos contra isso, mas o nosso socorro está em o nome do Senhor. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, é a canção Castelo Forte de Martim Lutero. Podemos nos preparar para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Então, ao orarmos aqui, pedindo o pão nosso de cada dia, é uma oração que revela a nossa dependência para com Deus, a nossa dependência para com o Senhor. Oramos para que todos também tenham pão, para que todos possam ter pão físico e possam ter o pão espiritual. Porque muitas vezes nós queremos que todos tenham o pão físico, mas lembre-se,
quando nós falamos sobre o reino de Deus, que não adianta transformarmos uma sociedade se não transformarmos o coração das pessoas que convivem nessa sociedade. Porque se não houver transformação dos corações, o egoísmo continuará operando. Mas se houver uma transformação do coração, não só o pão nosso será meu ou seu, mas será também compartilhado com outras pessoas. O pão aqui é o pão para que todos possam ter Jesus como o pão da vida e possa ter o alimento na sua mesa. Possa ter Jesus como Senhor e Salvador e possam ter também realmente o suprir das suas necessidades. A vida, infelizmente, ela é cheia de um egoísmo e nós achamos que isso faz parte da nossa essência. Não, faz parte da essência caída, daquela essência que entrou na dimensão do pecado, mas não da vida que entra na dimensão do reino de Deus, porque a vida no reino de Deus deixa de ser um egoísmo existencial para ser um amor compartilhado, para ser um amor existencial, para ser realmente algo que transforma o coração humano para que sejamos segundo o coração de Deus. A vida humana sem Deus, infelizmente, é essencialmente egoísta. Mas a partir do momento que nós entendemos que o Pai é nosso, o pão também passa a ser nosso. Passamos a compartilhar tanto do pão físico quanto do pão espiritual, que é Jesus. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas vezes nós nos preocupamos mais em distribuir certos alimentos físicos e esquecemos de compartilhar do pão da vida. Por quê? Porque o pão aqui é algo tão simples. E assim foi o ministério de Jesus na simplicidade. Ele veio trazer a simplicidade da vida através de um alimento tão simples, um alimento que alguns autores dizem assim, por que Jesus fala do pão? Por que ele não fala de outros tipos de alimento? Porque o pão, ele é um alimento universal. Ele é um alimento também democrático, porque ele está na mesa do pobre, está na mesa do rico. Ele pode ter formas diferentes, ele pode ter nomes talvez diferentes, mas o pão, ele está em todo lugar. E é isso que esse pão nosso espiritual, que é Jesus, precisa estar em todos os lares, em todas as mesas, em todos os corações, para que haja uma transformação da sociedade. Sabe, queridos, essa parte, esse trecho da oração do Pai Nosso aqui, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse pensamento, se nós acreditarmos nisso realmente, então o pensamento nos livra da ansiedade. Porque o que é a ansiedade? Há um conceito que diz, a ansiedade é um estado onde prevalece a incerteza e a angústia, caracterizada pelo sentimento de medo e insegurança, preocupação excessiva. Ou seja, se eu tenho certeza que o Senhor vai me dar o pão, tanto físico quanto espiritual, diariamente, então, da onde vai partir as incertezas? Se eu acredito realmente, de onde virá a angústia? Se eu creio realmente, de onde me virá o sentimento de insegurança? Então perceba que, através desta oração, o Senhor quer tirar dos nossos corações a ansiedade. Creia em Deus, credes também em mim, disse o Senhor Jesus, quando Ele fala que foi preparar moradas para nós. E este que foi preparar moradas para nós, é este que prepara também o pão cotidiano para nós. O pão para enfrentarmos as lutas diárias. Basta cada dia o seu mal. Há uma citação de William Barclay que ele diz assim, tanto a preocupação como a paz provém não das circunstâncias exteriores, mas sim do coração. Eu quero repetir, frisar isso para você. Tanto, ou seja, a preocupação quanto a paz, ela não vem pelas questões das circunstâncias exteriores, mas do coração.
Então, por isso, o reino de Deus vem no nosso coração. E aí a vontade de Deus começa a ser feita em nosso coração. E aí eu entendo que Deus, como provedor, vai trazer para mim aquilo que é necessário para o cotidiano. Por isso, eu preciso aprender, como diz o salmista, esperei confiantemente no Senhor, crendo que Ele nos ouve, crendo que Ele pode fazer algo essencial e substancial para a nossa vida. Há uma história que me chamou a atenção, e essa história vem de um poema, e aí então a pessoa pergunta para outro, e eu vou frisar esse finalzinho do poema, quando a pessoa começa a conversar com uma outra e chega no momento e pergunta, mas como você está? Como você está? Então essa pessoa diz assim, eu estou vivendo de maneira corajosa. Porque ultimamente eu estive altamente animado pelos pensamentos de Cristo, o pão da vida. Perceba isso. Como que você vive? Esse autor diz, eu vivo corajosamente. E qual que era o motivo da coragem, da persistência, do novo ânimo? E aí então ele diz assim, porque o pensamento de que Cristo é o pão da vida, de que Cristo é aquele que pode me dar o pão cotidiano, esse pensamento, ele me anima, esse pensamento me fortalece. Sabe, mas quantas vezes talvez você já tenha orado o Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é feita em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar que o pão cotidiano deve nos animar, nos fortalecer, porque isso é uma demonstração do amor, do cuidado de Deus para com nós, para com todos nós. Há uma canção que nós cantávamos, né, que dizia assim, sem Jesus não dá para viver. Então, quando eu estou pedindo o pão cotidiano, eu estou declarando isso, Senhor, eu preciso desse alimento, tanto físico quanto espiritual, porque sem o Senhor eu não posso viver. E quando eu estou declarando isto, eu estou dizendo pão cotidiano. Eu não estou orando, Senhor, me dê pão por uma semana, Senhor, me dê pão para um mês, me dê pão para um ano, um estoque inesgotável. Não, o pão é diário, porque a nossa comunhão com Deus tem que ser diária. A cada momento, momento a momento, dia após dia. Uma pessoa comentando naquele ditado, né, você talvez já tenha escutado, que águas passadas não movem moinhos. Então nós podemos dizer assim, queridos, que a fé de hoje não vai gerar a bênção do amanhã. A fé de hoje gera o que eu preciso para hoje. Amanhã eu preciso ter uma fé renovada, regada pela graça, continuando a crer no Senhor. Isso me faz lembrar de uma pessoa, e um dia ele se encontrou com um amigo que fazia muito tempo que não o via, talvez assim, muitos anos, e aquele amigo pergunta, como que você está? Como que está a sua fé em Cristo? E aí, então aquele homem diz, a minha fé continua a mesma de 20 anos atrás. Então aquele amigo disse, então a tua fé é uma fé porcaria. E aquele homem se assustou com esta expressão. Ele disse, sim, porque você tem que ter mais fé hoje do que você tinha há 20 anos atrás. Você deveria confiar muito mais em Deus do que há 20 anos atrás. Sabe, queridos, a nossa fé tem que ser uma fé dinâmica. Por isso Jesus diz, não importa se a sua fé é do tamanho de um grão, ou parecido com um grão de mostarda. Por que ele não fala grão de areia? Por que ele não fala grão de poeira? Ele fala de uma semente. Porque a nossa fé tem que ser como uma semente, a cada dia crescer mais, a cada dia desenvolver mais e cada dia nos sustentar mais. Jesus falando dessa questão do pão cotidiano, num outro momento ali, agora Mateus, né, um pouco para frente aí, o versículo 34 de Mateus, capítulo 6, verso 34, ele diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se nós acreditarmos que Deus dá para nós o pão cotidiano, de onde virá nossas preocupações? A palavra preocupações, no grego, é uma palavra composta. E nós poderíamos interpretar a palavra preocupação, vinda do grego, como a ideia de uma mente dividida. Todas as vezes que as nossas preocupações tomam conta de nós, a nossa mente fica dividida. Por isso o Senhor aqui, Ele está dizendo, é pão físico, é pão espiritual, seja que espécie de pão, eu sou o pão da vida que posso suprir as suas necessidades em glória. Eu posso suprir. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ou seja, nós temos que lembrar a cada momento, realmente, de que o futuro e o passado são duas coisas que nós não podemos controlar. Mas o hoje, a nossa decisão de hoje, de acreditarmos no Deus que supre cada uma das nossas necessidades, vai trazer para nós uma possibilidade de vencermos as ansiedades da vida, as preocupações da vida, as inquietações, as angústias, os medos, enfim, você poderia enumerar aí diversos sentimentos, mas nós podemos vencer em Cristo Jesus, porque nós passamos a entender que o passado é passado e não pode voltar, o futuro também não nos pertence, pertence ao Senhor. Há uma citação de um dos pais da igreja, Gregório de Nyssan. Ele diz o seguinte em relação à questão do pão. Ele diz, a semente do Senhor é o trigo, e do trigo vem o pão. O luxo é o joio, que foi semeado pelo inimigo junto ao trigo. Então, ele faz uma comparação aqui de que Jesus é o trigo, do trigo vem o pão, e o pão traz para nós o alimento. E ele fala assim, todas as demais inquietações que possam estar acontecendo, isso é joio. E com joio não se faz trigo, com joio não se faz pão, com joio não se tem alimento. A oração, aqui nesse trecho que fala o pão nosso de cada dia, a oração nos ensina a depender de Deus. Nossa confiança de que Ele suprirá, quer seja o alimento físico ou para o nosso espírito. Isto é algo que Deus fará. Mas, nesta oração, nós não estamos fazendo apenas uma opção pelo pão. Nós estamos fazendo uma opção por Deus. Poderemos parafrasear, Senhor, não nos falte a Tua presença diária, pois isto é alimento e sinal de que somos cuidados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós acreditemos que o Senhor é o nosso pão vivo, que é pão para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Tudo aquilo que nós precisamos, encontramos em Jesus. Deus abençoe.